E o nosso assunto agora é economia. Em maio, os Estados Unidos criaram 272 mil vagas de trabalho. O número veio acima do esperado, 272 mil vagas de trabalho. E o número ele veio esperado, acima do esperado pelos analistas, segundo dados divulgados nesta sexta-feira pelo Departamento de Trabalho do país. E quem vai conversar agora comigo para explicar melhor os impactos desse resultado é o editor do Bom Dia Mercado, o Thiago Abech. Thiago, esse número veio bem acima do esperado. O que isso significa para a economia dos Estados Unidos? Uma boa tarde para você e seja muito bem-vindo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente no Mercado e Companhia. Pri, e veio muito acima, né, da estimativa do mercado e dá para dizer que foi um balde de água fria na expectativa dos investidores e do mercado de que o Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, faça pelo menos um corte nas taxas de juros até setembro. A gente vai dar uma olhadinha aqui nos dados que a gente separou, que foram divulgados hoje pelo Departamento de Trabalho dos Estados Unidos. Então, foram 272 mil vagas de emprego. A estimativa, Pri, a expectativa era 185 mil. Então, foram mais ou menos 90 mil vagas a mais, né? Ficou muito acima. O salário médio por hora subiu 0,4%. E a taxa de desemprego dos Estados Unidos ficou em 4%, um pouquinho acima do mês passado, que ficou em 3,9%. É nesse fiozinho de esperança que alguns analistas e investidores estão se pegando de que, de repente, o Federal Reserve possa levar em consideração essa piora na taxa de desemprego e aí possa, então, de repente, fazer um corte na taxa de juros. Mas já está precificado aqui no mercado, eu estava dando uma olhada nas estimativas, antes da divulgação do payroll, 69% acreditavam que o Fed ia fazer algum corte até setembro. Depois da divulgação dos dados, 52%, caiu para 52% o número de investidores e analistas que acham que o Federal Reserve vai fazer algum corte. E trazendo aqui para o Brasil, o presidente do Banco Central, o Campos Neto, estava falando num evento agora de manhã e aí ele avaliou que esse resultado do payroll nos Estados Unidos não tem uma relação direta com as nossas taxas de juros aqui no Brasil, mas a gente precisa também entender qual vai ser o comportamento nos próximos meses, porque aqui no Brasil a gente tem a inflação que está pressionando e ainda mais agora com o Rio Grande do Sul sofrendo, né, todas as consequências da enchente, a gente pode ter uma pressão sobre os preços e aí uma pressão inflacionária também, Pri. Aproveitando que você está trazendo aí o Brasil aqui para a pauta também, né, foram divulgados os dados da produção de veículos pela Associação dos Fabricantes. Eu queria que você comentasse também um pouco sobre isso, Thiago. Pri, foi divulgado então, né, a Anfávia divulgou agora, foram 166 mil carros, caminhões e ônibus produzidos agora no mês de maio. É uma queda de 25%, uma queda bem acentuada em relação a abril e de 27% em relação a maio do ano passado. A Anfávia está dizendo que os motivos são uma operação padrão do IBAMA, que é responsável pela fiscalização, por exemplo, de peças, de importação de peças ou até de veículos que são importados, porque tem uma fiscalização ambiental. E também a questão lá no Rio Grande do Sul, porque com o rompimento da cadeia logística ali, muitas peças não conseguiram ser distribuídas, então isso acabou prejudicando a produção em muitas fábricas, e aí a produção diminuiu, 12 mil veículos a menos foram produzidos agora no mês de maio, e no ano o acumulado da queda já é de 1,7%, em compensação as vendas cresceram 15%, Pri. Tá certo. Sextou com o Thiago Abech, do BDM, nosso quadro aqui. Obrigada, viu, Thiago, mais uma vez. Excelente fim de semana e até semana que vem com mais notícias do mercado, da economia aqui para a gente passar para nossa audiência. Obrigado, Pri. Bom fim de semana para todo mundo.